Graça e paz, meus irmãos e amigos. Hoje eu quero estar compartilhando com vocês sobre o que alimenta os demônios. Isto mesmo. Sabia que os demônios se alimentam do pecado? Sim, o pecado que o homem comete é disto que os demônios se alimentam. Eles se alimentam da nossa falta de fé em Deus, se alimentam da nossa falta de fé em Jesus Cristo. Eles se alimentam de tudo aquilo que o homem cultiva no seu coração, que é de mal. Ou seja, os pecados, o adultério, a infidelidade, a falta de perdão, a falta de temor a Deus e tudo aquilo que o homem produz contra Deus, tudo aquilo que o homem faz contra Deus, isso chama-se pecado. O pecado, ele faz com que a ação de demônios venha sobre ele, sobre a pessoa. Quanto mais a pessoa peca, mais ela está inclinada a fazer a vontade do mal. Por isso que Jesus disse assim, que devemos ter fé. A tua fé te salvou. Ou seja, quando nós temos fé no Senhor, temos fé na palavra de Deus, nós nos afastamos das trevas e nos aproximamos da luz, pois a luz é a palavra. A luz de Deus é o conhecimento da palavra. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos afastamos das trevas e, consequentemente, produzimos frutos dignos de arrependimento. Quanto mais a pessoa peca, mais ela produz sobre ela mesma condenação. Ou seja, aqueles que vivem na prática do pecado e não se arrependem, são essas que vão colher juízo no dia do julgamento. Mas aquele que dá ouvidos à palavra de Deus, que se afasta de tudo aquilo que a palavra de Deus orienta, não ameis o mundo, não corrompa o vosso coração com os pecados, não seja avarento, perdoa aquele que te ofende, dê aquele que está te pedindo. Então, as pessoas que produzem frutos dignos de arrependimento são aquelas que fazem a vontade de Deus. E quanto mais eu e você produzimos frutos de arrependimento, nós estamos produzindo para nós bênção sobre nossas vidas. Então devemos nos afastar de tudo aquilo que contamina o coração do homem, que são coisas que desagradam a Deus e que faz com que o homem venha tropeçar e cair, em condenação. Pois aquele que faz a vontade do Pai são aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus disse, aquele que ama Ele é aquele que faz a vontade do Pai. Então, devemos produzir frutos dignos de arrependimento, para que não sejamos julgados no dia da condenação. Ou seja, haverá um julgamento em que todos passaremos, mas aquele que entregou a vida para Jesus e estar com Deus através de Jesus Cristo, esse está livre da condenação. Pois todo aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo passou da morte para a vida eterna. Ou seja, o salário do pecado é a condenação. Ou seja, todo aquele que peca vai produzir sobre ele mesmo, no dia do juízo, uma condenação. Mas aquele que faz a vontade do Pai, esse permanece nele, porque fez a vontade de Deus. Então, se afasta do pecado, tudo aquilo que contamina o coração do homem,
tudo aquilo que é, tudo aquilo que produz pecado através dos nossos atos contra Deus, então a pessoa ela entrará em julgamento. Mas a partir do momento que você der ouvido à palavra de Deus, buscar a ler a palavra, quanto mais nos alimentamos de Deus, mais nós enfraquecemos o inimigo. O inimigo ele vai se afastar de você quanto mais você busca a presença do Pai. Quanto mais nós procuramos buscar a presença do Pai, mais nós conseguimos enfraquecer as ações do inimigo contra nós. Então precisamos nos abastecer de Deus para que em Deus sejamos fortalecidos para vencer as nossas batalhas e vencer o inimigo da nossa alma. Precisamos lutar o bom combate. O bom combate se luta usando as armas espirituais que está ali em Efésios capítulo 6. Devemos sim buscar fazer a vontade de Deus, porque aquele que está fazendo a vontade do Pai se torna um vencedor nas batalhas. Mas aquele que faz a vontade do maligno vai se tornar escravo do pecado. E tornando-se escravo do pecado, consequentemente, no fim, essa pessoa será julgada, porque deixou de dar crédito a Deus, deixou de confiar em Deus. Amém? Que eu e você possamos buscar em Jesus Cristo o perdão dos nossos pecados, a reconciliação em Deus através de Jesus Cristo. Somente assim o homem consegue vencer o pecado, se aproximando de Deus através de Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele nós não chegamos ao Pai, mas ele é o caminho que nos conduz em obediência e nos conduz à salvação. Então, a palavra em 1 João 1,9 vai dizer que aquela pessoa que confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados, mas aquela pessoa que dizer que não tem pecado, ela se torna mentiroso. Então, que nós devemos confessar diante de Deus os nossos pecados, e pecados têm nome. E Jesus, ele é fiel e justo para perdoar todo aquele que confessa os seus pecados, e ele mesmo é aquele que nos concede a redenção. Amém? Que você possa confiar em Deus, se aproximar de Deus através da sua palavra, que você possa ser fortalecido em Jesus Cristo, que Deus possa te abençoar. Amém? Fique com Deus, Deus te abençoe.